Vamos adiante com o nosso programa Entrevista, Band Entrevista dessa semana, conversando aqui com o Sérgio Moro, que foi eleito senador pelo estado do Paraná. E agora já temos no ano que vem eleições municipais, adiante novamente 3 anos e pouco mais de 3 anos e meio, eleições presidenciais. Como é que está o trabalho dessa oposição que reúne os partidos de centro, de direita, já pensando nos confrontos futuros? Perfeito. Não, Vili, meu foco hoje é trabalhar no Senado, ser oposição a essas pautas do governo que são um retrocesso e tentar o avanço onde foi possível, né, lutando ali no dia a dia para aprovar os meus projetos. É claro que a gente não vai ficar, no entanto, ignorando que existe uma eleição no próximo ano. Então, eu estou trabalhando aqui com a União Brasil e conversando também com outros partidos para a gente ter bons candidatos a prefeitos para as cidades aqui do Paraná. E o meu critério tem sido assim, eu quero apoiar gente boa, gente que faça a diferença. Não quero apoiar pessoas só para ganhar, com o objetivo de ganhar. Eu prefiro perder com um bom candidato do que ganhar apoiando um mau candidato. Agora, a minha percepção é que a esquerda, o PT pelo menos, não quero aqui generalizar em relação aos partidos de esquerda, mas o PT e os seus aliados principais devem chegar fraco na eleição do próximo ano. Que, embora tenha uma máquina pública, a gente vê que o governo federal não tem rumo. Está tendo muita dificuldade. Cadê a picanha que foi prometida pelo Lula? Cadê o maná caindo do céu? O que a gente vê é um governo que não consegue controlar os gastos públicos, que não tem projeto e está provocando essa manutenção dos juros nesse patamar. O Lula, né, culpa lá o Roberto Campos, o Banco Central, mas o verdadeiro culpado por isso é o descontrole das contas públicas. Então, a gente está buscando candidatos nas principais cidades, sempre com esse critério de ter bons candidatos. Se for do meu partido União Brasil, ótimo, melhor ainda. Mas também se a gente tiver bons candidatos de outros partidos que sejam nossos aliados e que comunguem com as nossas pautas, entre elas a necessidade da integridade da política, a gente pode também apoiar. E se o partido e todas as coligações levarem para o nome de Sérgio Moro como candidato ao governo em 2026? E isso, lembrando que os institutos, na última eleição, colocaram até essa possibilidade, que os nomes, tanto dele, Moro, como Deltan Dallagnol, seriam nomes competitivos. Vamos aguardar para ver como é que fica o cenário, né? Por exemplo, foi mencionado o Dallagnol. Dallagnol tem feito um trabalho espetacular lá no Congresso Nacional como deputado, refletindo o que ele fez também como procurador da Lava Jato. Então, uma pessoa que tem história. Seria um fortíssimo candidato, né, por exemplo, à prefeitura aqui de Curitiba. Mas depende dele tomar essa decisão e depende também de existir um entendimento político de que ele deveria concorrer para esse cargo. Não sei. Vamos ver como é que as coisas vão se desdobrar daqui adiante. E em 2026 está mais longe ainda. Eu, como disse, estou focado em fazer o meu trabalho como senador e vamos aguardar para ver esse cenário ali adiante, como é que fica. Tenho uma boa relação com o governador Ratinho Júnior, uma relação cordial. Não estou no governo, né, eu preferi manter a minha independência em relação ao governo. Quero contribuir, inclusive, com o Paraná, se for o caso, com o próprio governo, se isso for do interesse dos paranaenses. Mas vamos decidir essas questões mais lá na frente, vamos avaliar, né? Por hora, o foco é realmente o trabalho no Senado. O grande drama hoje do Brasil está nas redes sociais. E aquilo que elas têm gerado de negativo, como é que o senhor vê esse debate? Qual seria o caminho para tentar regulamentar ou, pelo menos, ter algum mecanismo que pudesse ser criado para evitar os danos que estão sendo causados? Eu não vejo as redes sociais como o grande problema do Brasil. Na verdade, as redes sociais aproximam as pessoas e fomentam a informação. Agora, existem certos excessos e abusos e aí nós podemos pensar numa regulação. Por exemplo, ninguém concorda com incitação à violência na internet. Ninguém concorda com ameaças na internet. Ninguém concorda com ofensas de baixo calão na internet. Então, alguma regulação é possível. Mas nós não podemos admitir uma regulação que leve à censura.
E o projeto que nós temos lá na Câmara, o 2630, que foi apelidado de PL da censura, infelizmente está mal feito. E ele possibilita a concessão de um poder a um órgão vinculado ao governo federal, ao governo executivo, para dizer o que é verdade e o que é mentira na internet, para fim de eliminar fake news. Então, com o propósito, vamos eliminar fake news, todo mundo concorda com isso. Mas como é que a gente vai identificar? E quem que vai identificar o que é fake news? Vou colocar um exemplo aqui. O Lula foi muito criticado, inclusive internacionalmente, por jornais como do New York Times, o Washington Post, pela União Europeia, porque disse que a Ucrânia é tão culpada pela guerra como a Rússia, quando a Ucrânia é o país invadido. O Lula também foi criticado muito aqui no Brasil por ter dito que aquele plano do PCC para me sequestrar seria uma armação minha, algo totalmente absurdo. Tanto que ele não voltou mais nesse assunto. Ontem chamou os agricultores de São Paulo de fascistas. Então, assim, como é que a gente vai confiar a um órgão vinculado ao executivo, ao governo, discriminar o que é fake news e o que é verdade? Então, é muito perigoso isso. Esse projeto ele tem que ser melhor discutido. Tem pontos importantes. Por exemplo, tem uma demanda legítima do jornalismo profissional de ser remunerado pelo conteúdo veiculado nas redes sociais ou pelas grandes plataformas. O modelo, por exemplo, que se adotou na Austrália. Agora, não dá para misturar isso com a criação de um órgão que possa levar à censura nas redes sociais. Porque a gente enfrentou, sim, momentos históricos no Brasil de ditadura. Ninguém quer aceitar que isso volte em um formato, vamos dizer assim, mais soft, vamos dizer, mas que implique ainda cerceamento da liberdade de expressão dos brasileiros nas redes sociais. João, estamos terminando. A última pergunta. Então, a última pergunta, rapidamente. O ano passado, o senhor ainda como pré-candidato à presidência da República, o senhor falou que o Brasil precisava mexer com as reformas tributárias e administrativas. Essas reformas estão acontecendo no atual governo? Não, o governo abandonou por completo reforma administrativa, não está nos planos do governo. Eu até recentemente esteve lá o ministro Haddad no plenário do Senado e eu questionei publicamente, falei, olha, precisamos pensar em controle de gastos, isso envolve reforma administrativa, mas mais, a reforma administrativa ela é importante para ter eficiência no governo. O mote principal dela é essa, ter um governo eficiente, o que hoje nós não temos e não teremos se não fizermos uma reforma administrativa. Tem a reforma tributária, mas o que a gente vê hoje, João, infelizmente, são propostas de mudanças na legislação tributária, que vem pelo governo a conta-gotas, com o intuito de aumentar a arrecadação. O próprio arcabouço fiscal, o ministro Haddad disse que precisa de 150 bilhões de reais para fechar as contas do arcabouço fiscal. De onde vai vir esse dinheiro? Vai vir do contribuinte. E eu sou contra totalmente qualquer aumento de tributo para um governo gastador. E um governo que está vilipendiando a lei das estatais para colocar gente, apadrinhado político, no comando de estatais. E a gente já sabe o que levou no passado, como foi revelado pela Operação Lava Jato. Então, de mim, não terá qualquer voto a favor de aumento de tributo. Obrigado, senador, pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, foi sempre um prazer e estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente. Um bom domingo.